Bom, agora nós vamos então resolver um exemplo que aplica a equação do gás ideal dentro do balanço de massa e energia. Esse é o exemplo. Uma indústria utiliza em sua linha de produção ar comprimido para diversas etapas do processamento. Para garantir o suprimento de ar comprimido, a indústria dispõe de um tanque-pulmão onde o ar é armazenado a pressão de 1,013 megapascais. O tanque é abastecido com ar proveniente de um compressor, na pressão de 2,026 megapascais e 20 graus Celsius. Considerando que o tanque inicialmente contém ar a 101,3 kPa e 20 graus Celsius, calcule a temperatura do ar no interior do tanque após o enchimento. Considere o ar um gás ideal, com CV igual a 21 joules por mol Kelvin, e despreze as perdas de calor através das paredes do tanque. Bom, a gente fez a primeira etapa, que é ler o enunciado atentamente. Aqui, ele está falando de um compressor e um tanque, né? Um tanque é um equipamento mais simples, que a gente já fez alguns comentários, mas eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre os compressores, apesar de que nesse problema a gente não vai usar diretamente, mas a gente usa em outros problemas mais para frente, vocês já vão entender por quê, tá? Bom, um compressor, se você for pensar numa definição mais fácil de entender, é o contrário da turbina, tá? A turbina pega um vapor ou um gás e expande. O compressor pega esse vapor, esse gás e comprime. O intuito dele é aumentar a pressão. Então, a bomba aumenta a pressão para líquidos, o compressor aumenta a pressão de gases, tá? Para isso, ele consome potência, assim como a bomba. Então, aqui tem uma figurinha de Existem vários tipos de compressor, tá? Aqui tem um compressor simples. A entrada do ar é aqui pela lateral, né? E conforme as pás vão girando, elas vão comprimindo o ar e ele sai então por esse outro lado, tá? Esse é um compressor centrífugo. Existem vários desenhos. O que a gente considera normalmente na resolução de um problema que envolve compressor? Normalmente a gente vai considerar que ele está operando em regime permanente, o que já ajuda bastante na resolução do problema. A gente sabe que sempre vai ter consumo de potência, ou energia mecânica, né, o trabalho de eixo. A gente costuma desprezar as pequenas variações de energia cinética e potencial relativas entre entrada e saída. E o compressor pode funcionar de maneira adiabática ou não. Normalmente a gente considera ele adiabático, mas algumas vezes pode ter ali uma perda de calor também, tá? Quando a gente falou um pouquinho das turbinas nos exemplos anteriores, a gente falou que nas turbinas a gás tem um compressor, depois uma câmara de combustão e por fim a turbina de geração de potência. Então a turbina está aqui na frente, tá? E aqui no início eu tenho o compressor, ele tem vários estágios, por isso ele tem várias pás aqui, tá? Várias fileiras de pás, tá? E como ele comprime, vocês estão vendo que vai diminuindo o tamanho dessas pás. Depois ele entra na câmara de combustão e ele vai ser expandido aqui na turbina. Nesse caso aqui, ele tem um eixo único, tá? Mas pode ter mais de um eixo também. Ó, a turbina separada do compressor e tal, a gente não vai entrar nos detalhes desses equipamentos por aqui também. Esse aqui também é o detalhe de um compressor de turbina a gás, tá? Então aqui tem os vários estágios de compressão, aqui também a gente pode ver os vários estágios da compressão, tá? Isso é para vocês terem uma ideia de como funciona esse equipamento. Voltando então ao nosso exemplo, quais foram os equipamentos que apareceram nesse problema?
Agora a gente está na parte de construir o diagrama de fluxo. Então apareceu aqui um tanque pulmão, um tanque qualquer que eu coloquei aqui. E esse tanque é abastecido com ar proveniente de um compressor. Então eu coloquei aqui, normalmente esse trapézio, né, virado assim para esse lado é o compressor, e a turbina ele é virado ao lado contrário. Tá? É uma outra maneira de representar esses equipamentos, porque o compressor está comprimindo, por isso que ele diminui a entrada, e a turbina está expandindo, daí a entrada aumenta. Mas se quiser colocar só um quadradinho também, tudo bem. Então tem uma entrada de ar no compressor, a saída de ar e essa saída de ar é que vai abastecer o tanque. Eu dei para essa corrente de entrada o nome de E. Eu não nomeei essa corrente aqui porque vocês vão ver depois que a gente não precisa dela para resolução do problema. Mas se vocês estão em dúvida, vocês podem colocar um nome para essa corrente aqui também e depois deixar de lado conforme vai passando o problema e você vê que a gente não precisa desse dado, tá? Então agora que a gente está com o esqueminha, a gente vai, próximo passo, colocar todas as informações no diagrama, assim como as incógnitas. Bom, a indústria dispõe de um tanque pulmão onde o ar é armazenado a pressão de 1,013 megapascais. A palavra armazenado aqui dá a ideia pra gente de que essa é a pressão final que precisa estar no tanque. Ele precisa armazenar nessas condições, né? Então a gente está fazendo análise do armazenamento do gás, tá? Do ar, no caso. A gente está fazendo análise da imagem, da parte em que vai armazenar. Depois que ele estiver armazenado, vai ser utilizado de outras maneiras na indústria e essa parte não interessa pra gente. Então, a pressão de armazenamento é a pressão final do nosso processo, porque a gente está justamente estocando o ar dentro desse tanque, tá? Justamente esse equipamento chama tanque pulmão, porque ele tem esse objetivo de regular processos que nem sempre todos os processos dentro da indústria são contínuos, ou batelados, ou semicontínuos. Às vezes tem uma etapa que funciona em modo semicontínuo e a etapa seguinte precisa funcionar em modo contínuo. Como é que a gente faz isso? Muitas vezes utiliza o tanque pulmão, tá? Então, por exemplo, quando a gente vai lá para usina de cana, a parte de fermentação é feita de modo semicontínuo. E depois que o caldo é fermentado, ele tem que ser destilado, a destilação é em modo contínuo. Então, entre uma etapa e outra, a gente tem esse tanque pulmão. Terminou a batelada da fermentação, pode ser batelada ou semicontínuo, existem as duas possibilidades. Mas terminou aquela, você vai, coloca todo o mosto fermentado dentro do tanque e a partir dali a coluna de destilação vai sendo alimentada continuamente. Então ele tem esse nome de tanque pulmão porque às vezes ele está com o volume bem baixo, daí você enche ele de novo, aumenta o volume, ele tem que ter essa capacidade de aguentar variações de conteúdo, tá, dentro dele. Então daí que vem esse nome do tanque pulmão. E aqui, como eu estou armazenando gás, ele vai ser um tanque rígido, tá? Bom, tá aqui então, a pressão final do meu problema vai ser 1,013 megapascais. E esse tanque vai ser abastecido com ar proveniente de um compressor, tá aqui a corrente que a gente já colocou, na pressão de 2,026 megapascais e 20 graus Celsius. Então a temperatura de entrada 20 graus Celsius, pressão de entrada no tanque 2,026 megapascais. Continuando a leitura, o tanque inicialmente contém ar a 101,3 kPa e 20 graus Celsius. Então tá aqui as condições iniciais do tanque, 20 graus Celsius, 101,3 kPa. E ele pede para a gente calcular a temperatura do ar no interior do tanque após o enchimento, ou seja, ele quer saber a temperatura final. E ele dá para a gente mais duas informações. Ele fala que o ar é um gás ideal e dá para a gente o CV. E fala também que é para a gente desprezar as perdas de calor através das paredes do tanque. E dá para a gente a informação de que não haverá troca de calor nesse processo. Ou seja, a gente pode considerar o processo adiabático. Bom, colocamos todas as informações aqui no problema.
Agora a gente pode seguir para o próximo passo, que é verificar a compatibilidade das unidades e transformá-las se for necessário. Então a gente colocou a figura aqui no canto, a gente nem estou mostrando mais o enunciado, porque todas as informações que a gente precisa estão aqui. E uma coisa que eu quero destacar para vocês é que as temperaturas foram dadas em graus Celsius. Quando a gente vai trabalhar com a tabela de vapor, trabalhar com vapor de água, as informações lá estão em graus Celsius e megapascais ou quilopascais. E tudo bem a gente usar essas unidades. Mas quando a gente vai trabalhar com gases ideais, por causa daquela equação do gás ideal, PV igual a nRT que a gente viu, lá a gente só pode usar a unidade da temperatura em Kelvin. Por isso, toda vez que a gente for trabalhar com gases ideais, a gente transforma as temperaturas para Kelvin. Existe aquela possibilidade de quando trabalha com ΔT, o ΔT em Celsius e Kelvin é igual. Então, vocês podem usar isso. Mas, na dúvida, utilizem o Kelvin, tá? Então, aqui, a temperatura, tanto a temperatura de entrada quanto a temperatura inicial, são de 20 graus Celsius, que equivale a 293,15 Kelvin, tá? Próxima etapa agora. Nós vamos determinar o sistema e as suas fronteiras. Vejam que eu já substituí a informação aqui para Kelvin na temperatura. Qual o sistema eu escolhi para trabalhar? Eu escolhi o volume que é delimitado pelo tanque, tá? Então, esse volume vai ser fixo. Vou pegar e traçar essa linha imaginária por dentro do tanque. Que tipo de sistema é esse? Como que a gente classifica esse sistema? Bom, primeira coisa, ele é um sistema aberto, porque tem uma corrente de entrada aqui, tá? Então, se está entrando massa, ele tem que ser aberto. Ou seja, ele é um volume de controle. Eu só tenho corrente de entrada, não tenho nenhuma de saída. Então, entre processo contínuo, semicontínuo e batelada, eu fico com o semicontínuo, tá? Só tenho entrada. E entre regime permanente e transiente, toda vez que eu tenho processo semicontínuo, necessariamente o regime é transiente, tá certo? Então, tá aqui, sistema aberto, processo semicontínuo, regime transiente. Agora, eu vou avaliar todas as simplificações e considerações que eu posso adotar diante do sistema que eu escolhi e da classificação. Bom, o que eu sei pelo problema? Primeiro, não há saída de massa, então todas aquelas correntes de saída de massa a gente vai poder zerar. O processo é adiabático, tá aqui a informação que o problema me deu. E o meu volume de controle que eu selecionei possui limites rígidos. O tanque não está expandindo e nem contraindo, tá? Então, esse volume delimitado pelo tanque foi uma escolha estratégica nesse sentido. Agora que eu classifiquei tudo, eu vou resolver os balanços propriamente ditos. Começo pelo balanço de massa. Como eu estou trabalhando com gás ideal, eu vou fazer em termos molares, tá? A gente colocou aqui que não existe saída de massa, por isso a variação do número de mols dentro do tanque com o tempo vai ser equivalente à vazão dessa corrente de entrada. Eu não sei se o compressor manda ar em uma vazão constante ou não, mas essa é uma suposição que eu vou fazer, porque eu não estou interessado em saber quanto tempo o tanque demora para encher. Se eu precisasse dessa informação, aí seria mais importante se essa vazão é constante ou não. Mas quando a gente integrar os balanços, vocês vão ver que esse ΔT vai acabar desaparecendo. Então não interessa se foi muito rápido no começo e mais devagar depois. Ao longo daquele intervalo de tempo desconhecido, que também não nos interessa nessa resolução, eu posso considerar na média isso aqui constante. Vai só me ajudar a resolver os problemas, tá? A resolver as integrais, desculpa. Então eu vou fazer aqui uma separação de variáveis,
vou dizer que no início ele tinha um número inicial de mols e no final, número final de mols. E o tempo eu vou dizer que varia do 0 até o tempo t, que é desconhecido. Como eu considerei E constante, o resultado dessa integral é esse aqui. O número de mols final menos o inicial, que equivale à quantidade de ar que entrou no tanque, é igual à vazão vezes o tempo em que essa vazão entrou no tanque. Vou guardar a minha equação de balanço de massa e agora eu vou aplicar o balanço de energia. Bom, que simplificações eu posso fazer aqui? Primeiro, eu tenho regime transiente, então eu não posso simplificar esse termo inteiro. Mas eu posso dizer que a variação de energia cinética e potencial é desprezível, muito pequena, tá? Então eu vou desprezar esses dois termos aqui. O problema me informou que o processo é adiabático. Dentro do sistema que eu escolhi, não existem dispositivos mecânicos. O compressor é um dispositivo mecânico? É. Tem trabalho nesse compressor? Tem. Mas o compressor está fora dos limites do sistema que eu escolhi. Por isso ele não entra nessa... por isso eu posso desprezar esse termo aqui. Se ele me perguntasse qual seria a potência necessária do compressor para fazer esse processo, aí seria outro cálculo. Não é esse o caso, tá? O que mais? O meu volume de controle possui limites rígidos, então eu posso desprezar também o trabalho de contração. A corrente de entrada vem acompanhada de entalpia, e eu vou desprezar as variações de energia cinética e potencial, vou dizer que são muito pequenas frente à variação de entalpia que está acontecendo no processo. E como eu não tenho corrente de saída, eu também posso desprezar esse termo aqui. Vocês estão vendo que a gente conseguiu eliminar bastante coisa do balanço de energia. Qual vai ser a equação final, então? Eu vou ficar que a variação de energia interna com o tempo é igual à vazão da corrente de entrada multiplicada pela entalpia dessa corrente. Eu vou integrar essas duas... fazer separação de variáveis, né? E vou integrar os dois lados da equação do instante inicial até o final do processo. Então, no instante inicial eu tenho energia interna inicial e no instante final eu tenho energia interna final. Vai aparecer aqui um ΔU nessa integral. E o tempo eu vou integrar do 0 até o tempo t de processo, que eu não sei qual é. Lembra que a gente falou que a vazão de entrada a gente estava considerando constante. Então a gente pode tirar para fora da integral. E a entalpia de entrada, vejam aqui uma coisa, apesar das coisas estarem variando aqui dentro do sistema com o tempo, então está variando a pressão, está variando a temperatura, está variando o volume específico, tudo isso está variando com o tempo. Mas da corrente de entrada não, porque a corrente de entrada vem fixa do compressor. Então esses dados aqui não variam. Como a entalpia da corrente de entrada também não varia, eu posso tirar ela para fora da equação. E eu vou ficar então com a integral da vazão da corrente multiplicada pela entalpia e pelo tempo. Do balanço de massa eu tenho que E vezes o T equivale a esse ΔN aqui. Então eu só substituí essa informação dentro dessa equação e fiquei com essa última equação aqui. Vocês perceberam que o termo do tempo sumiu dessa equação? Porque eu não estou interessada em calcular quanto tempo isso demorou, tá? Ou como variou a vazão ao longo do tempo. Então, não vai interferir aquela consideração que eu fiz, não vai interferir no cálculo do problema aqui. O que eu fiz aqui? Energia interna, eu separei entre propriedade específica multiplicada pelo número de mols, em vez de contar só a final total. Por quê? N final é diferente de N inicial. Então, para a gente fazer as nossas contas, é mais fácil se eu desmembro tudo assim, coloco tudo picadinho. Nesse caso aqui, tá? Nesse problema aqui. E a entalpia de entrada vem acompanhada do número de mols final menos o inicial. Agora a gente vai trabalhar com cada um dos termos dessa equação. Lembrando que a gente quer saber a temperatura final, e até agora ela não apareceu na equação, né? De onde vai vir essa informação da temperatura final? Da equação do gás ideal. Nessa equação a gente pode escrever o número de mols como PV sobre RT.
E para o gás ideal, a gente sempre escreve a energia interna e a entalpia em função de um estado de referência. Para facilitar a resolução do problema, eu vou dizer que a temperatura de 0 Kelvin é o meu estado de referência, tá? Isso só vai diminuir as contas. Vocês poderiam arranjar outro estado de referência, a conta ia ficar maior, tá? Mas não vai interferir no resultado final. E eu digo que quando a temperatura é igual a 0, eu estou dizendo que a energia interna é igual a 0 também. No caso da entalpia, H é igual a U mais PV. Só que para o gás ideal, H também é igual a U vezes RT. E se a temperatura é igual a 0, então a entalpia e a energia interna é igual a 0, então a entalpia também vai ser igual a 0 para esse estado de referência que eu coloquei. Dessa maneira, eu consigo escrever que a energia interna corresponde ao CV vezes a temperatura e a entalpia corresponde ao CP vezes a temperatura. Só porque eu coloquei esse estado de referência, tá, gente? Não que ele não esteja sendo calculado em relação ao estado de referência, que eu escolhi esse por preguiça, tá? Por ser o mais fácil de resolver. Bom, vamos lá então. Quais são as equações que a gente vai usar? Esse é o balanço de energia, já acrescentada a informação do balanço de massa, a equação do gás ideal, a equação para a energia interna e para entalpia. Então, aqui o número de mols final, eu vou substituir por pressão final vezes o volume final sobre R vezes a temperatura final. Então, toda vez que aparece número de mols, eu vou substituir por essa equação aqui, ó. Aqui eu tenho o número de mols inicial, então eu substituo por todos os valores iniciais. E aqui final e inicial, substituo tudo de novo, final e inicial. Todo lugar que tem energia interna, eu vou substituir por CV vezes T. Então, aqui eu tenho energia interna final, corresponde a CV vezes a temperatura final. Aqui é inicial, a mesma coisa, CV vezes a temperatura inicial. E onde aparece a entalpia, eu vou substituir por CP vezes T. Então, tá aqui a entalpia, eu substituo por CP vezes a temperatura de entrada, tá? Bom, ficou uma equação cheia de letras, mas a gente pode fazer várias simplificações. Primeira delas, aparece R em todos os termos, e é um valor constante, então posso simplificar esse R. O que mais? O volume final é igual ao volume inicial, porque o tanque possui limites rígidos. Portanto, como aparece o volume também em todos os termos, aqui eu posso simplificar todos esses volumes também. E aí, quando eu aplico essas simplificações, eu fico com essa equação aqui. Só simplifiquei o R e o volume por enquanto. Já está melhorando um pouquinho a carinha da nossa equação. Certo? Continuando aqui. Então, eu estou com essa equação aqui. E olha só, aqui aparece também a temperatura final e final. Temperatura inicial e inicial. Aí eu consigo simplificar essas temperaturas também. Então, no fim, eu vou ficar que o CV multiplicado pela diferença de pressões equivale a esse termo aqui do lado direito da equação que a gente já tinha escrito dessa maneira. Mas eu também sei que o CP é igual a CV mais R, porque o valor que ele me deu aqui foi do CV, então também não tem o valor do CP. E eu vou substituir essa informação aqui, tá? CV mais R. E aí eu já posso colocar todos os valores e fazer o cálculo tranquilamente da minha propriedade aqui, que no caso é a temperatura final. Essa aqui que me interessa. Eu tenho o valor de CV, eu tenho a pressão final. E aqui bastante cuidado, que a gente tem que colocar todas as pressões em pascais. Então, ele deu aqui 1,013 megapascais, eu multiplico por 10 a sexta. Lembre-se que a gente está usando o Sistema Internacional de Unidades. Então, a gente tem que colocar tudo nas unidades direitinho. A pressão inicial era 101,3 quilopascais. Então, que multipliquei por 10 ao cubo. E assim eu fui colocando cada uma das informações, tá? O CV tá aqui, 21 mais R, que é 8,314, e as temperaturas todas, ó, em graus Kelvin, tá?
Resolvendo essa equação aqui, eu vou chegar que a temperatura final corresponde a 393 Kelvin ou 120,5 graus Celsius. Então, só pelo fato de eu estar adicionando massa e pressurizando esse tanque, mesmo sem trocar calor com o ambiente, e mesmo a temperatura sendo igual, a temperatura da entrada sendo igual à temperatura inicial, ainda assim vai haver aquecimento dentro do tanque. Isso é por causa da pressurização, tá? Conforme aumenta a pressão, aumenta a temperatura também. Então, esse é um exemplo de processo semicontínuo aplicado à resolução de um gás ideal.